Meu Deus, fala com a gente através da tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, amém, amém? Nós estamos falando nessas quartas-feiras sobre os frutos do Espírito Santo. Falamos sobre o amor, que não é o amor romântico, o amor Hollywood, mas o amor sacrificial, o amor que se doa, o amor que sacrifica. Falamos da alegria que não é a alegria das coisas, de ter as coisas, mas a alegria como fruto do Espírito Santo. As conquistas, as posses, os bens, as vitórias, elas podem nos proporcionar momentos de felicidade. Mas a verdadeira alegria é fruto do Espírito Santo. Falamos também sobre a paz que excede todo entendimento, a paz que não é pela isenção de problemas, porque isso não é possível. Nós vamos ter lutas, vamos ter problemas, mas é possível ter paz, mesmo em meio a muitos conflitos, porque essa paz, ela não é exterior, ela é interior, ela vem de Deus, ela excede todo entendimento. É a paz que nós temos dentro, que o Espírito Santo nos proporciona. Falamos também sobre longanimidade, que é ter um ânimo longo, que é ser uma pessoa estável emocionalmente, não aquela pessoa que muda de humor facilmente, aquela pessoa que se ira com facilidade, aquela pessoa que vai da calma à raiva em questão de segundos, aquela pessoa que tem um ânimo dobre, inconstante, mas estável emocionalmente, equilibrada, longânima, tem bom ânimo. Agora nós vamos falar hoje sobre benignidade. Benignidade. A Bíblia, aqui no livro de Mateus, no capítulo, você pode abrir a sua Bíblia, Mateus, no capítulo 5, no versículo 43. Mateus capítulo 5, no versículo 43. Diz assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudai apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Existem dois tipos de benignidade. A benignidade cristã e a benignidade comum, natural. Por exemplo, há muitas pessoas que não professam uma fé cristã,
pessoas que não estão dentro de uma igreja necessariamente, mas são pessoas benignas, são pessoas que estendem a mão ao próximo, são pessoas que se envolvem com trabalhos voluntários, abraçam projetos sociais, são pessoas que estão inseridas no meio de projetos que beneficiam o próximo, são pessoas do bem, são pessoas que fazem o bem. Só que a benignidade cristã, ela é diferente. E por que ela é diferente? Porque fazer bem a um estranho, fazer bem a uma pessoa que está precisando de ajuda, mas que nunca levantou as mãos contra mim, que nunca me fez mal, que nunca me difamou, que nunca me apunhalou pelas costas, é fácil. A benignidade comum para com essas pessoas é fácil. Fazer o bem ao estranho, fazer o bem a alguém que nunca me fez mal, fazer o bem a alguém que nunca me apunhalou pelas costas, é fácil. Existem muitas pessoas benignas, e eu não tiro o mérito dessas pessoas, pelo contrário, elas estão de parabéns. Porque há pessoas que são malignas, há pessoas que se apressam para o mal, há pessoas que não dormem em paz sem ter prejudicado alguém ou tirado a noite de sono de alguém. Então existem pessoas que, apesar de não terem uma fé cristã, são benignas, fazem o bem, são pessoas dignas de respeito, de admiração. Mas a benignidade cristã é incomparável, porque a benignidade cristã é a capacidade que eu tenho de fazer o bem a quem me fez mal. É a capacidade que eu tenho de fazer o bem a quem não pode me retribuir. Isso é ser benigno. Isso é possuir a benignidade cristã. E é o que Jesus ensinou aqui. É o que Jesus acabou de nos ensinar, dizendo: se vocês fazem o bem a quem querem vocês bem, que bem tem nisso? Os pagãos, os publicanos, não fazem também a mesma coisa? Não há, por exemplo, pessoas que praticam a benignidade apesar de não serem cristãs? Então, que diferença eu tenho se eu faço bem a quem me faz bem? Se eu quero bem quem me quer bem? Agora, a benignidade cristã é diferente, porque ela lhe dá a capacidade de olhar para quem te quer mal e desejar o bem daquela pessoa. Você olhar para aquela pessoa que quer o seu mal, e apesar disso, você olhar para ela com um olhar de misericórdia e dizer: Pai, tem misericórdia dela. É fazer como Estevão, que estava sendo apedrejado, e mesmo assim ele ora dizendo: Pai, não lhes imputes esse pecado.
É fazer como o Senhor Jesus, que estava ali na cruz, agonizando, e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é você possuir a benignidade de Deus como fruto do Espírito Santo. É isso. É você fazer o bem apesar do mal que estão fazendo com você. E isso não é para qualquer pessoa. Isso é somente para aqueles que nasceram do Espírito Santo. Aqueles que possuem os frutos, as virtudes do Espírito Santo. Somente para esses. Você vê que hoje, por exemplo, se uma pessoa não concorda com você, não concorda, discorda de um pensamento, de uma ideia, você já começa a olhar para ela diferente. Se uma pessoa, por exemplo, não precisa nem lhe fazer o mal, mas se uma pessoa não o cumprimenta, você já começa a olhar para aquela pessoa com indiferença. Isso não é ser benigno. Isso não é. Ser benigno é você pagar o mal com o bem. E eu sei que o que eu estou falando aqui incomoda. Eu sei que o que eu estou falando aqui confronta. Eu sei que é confrontador, porque a nossa natureza humana é má, a nossa natureza humana é pecaminosa, a nossa natureza humana é maligna. Alguém te faz o mal e você quer revidar. É natural. Se irar, sentir raiva, desconforto, revolta. É natural. Quem nunca se sentiu assim? Só que quando você tem o fruto do Espírito, quando você tem a benignidade de Deus, ela sobrepuja a sua natureza. Ela prevalece. Apesar do que você está sentindo, você quer pagar o mal com o mal, você quer retribuir, a sua natureza grita para você revidar, mas o fruto do Espírito em você diz: não, não faça isso, não faça, não devolva o mal que lhe fizeram. Não faça isso. O fruto da benignidade em você, mesmo que você sinta o desejo, ele não permite você fazer isso. Não permite. Por isso que você tem que buscar essa benignidade de Deus. Você tem que orar a Deus e pedir: meu Deus, eu quero me tornar uma pessoa benigna. Eu quero me tornar uma pessoa benigna. E ser benigno não significa estar dentro de uma igreja, dizer: eu sou cristão, sou pastor, sou obreiro, sou isso, sou aquilo. Não, não. Porque nós aprendemos com a história do bom samaritano, que nem sempre aqueles que se espera benignidade, eles têm benignidade para dar, porque não são benignos. O sujeito foi vítima de salteadores, espancado, colocado, deixado como semi-morto ao chão, agonizando,
E passa o sacerdote de largo, finge que não é com ele, não se importa com a dor do outro, e passa e vai embora como se nada tivesse acontecido. Daqui a pouco vem o levita e faz a mesma coisa. Trata a dor alheia com indiferença. Essa indiferença com a dor dos outros é típica de pessoas que não possuem benignidade. Então ele olha também e passa de largo. Mas lá vem o bom samaritano. Talvez, por ser samaritano, a Bíblia não fala que os outros eram judeus, mas havia uma rivalidade entre os samaritanos e os judeus. Uma disputa, quem é mais santo, quem está certo, quem está errado, quem é mais de Deus, quem é menos de Deus. A Bíblia não diz se os outros eram judeus, mas diz que o samaritano, o bom samaritano, foi quem o acolheu. Talvez fosse a pessoa menos provável, mas ele parou, se compadeceu, tratou as suas feridas, levou uma hospedaria e disse: olha, tudo que ele gastar, coloca na minha conta. E Jesus disse: quem te parece que foi o próximo desse homem? Porque Jesus estava ensinando sobre o amor ao próximo. Então, às vezes, as pessoas que nós mais esperamos benignidade delas, são as que não têm. São aquelas pessoas que você olha e você diz assim: não, fulano é homem de Deus, fulano é mulher de Deus. Você espera que aquela pessoa seja benigna, mas você olha e você não vê benignidade. Você vê indiferença com a dor dos outros. Você vê um desprezo com a dor alheia. Mas vestem uma capa religiosa. Posam de homens de Deus, de mulheres de Deus. Colocam uma Bíblia debaixo do braço. Quem olha diz: olha, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Mas só Deus sabe quanta indiferença há ali dentro. Porque não é capaz de orar por ninguém. Mesmo quando Deus envia alguém sofrendo, que diz assim: ore por mim. E ela olha para o lado e diz: pode deixar que eu vou orar, mas não ora. Fulano, não se esquece de mim, não se esqueça de orar por mim. Pode deixar, eu vou orar por você, mas não ora. Por quê? Porque não é a minha dor, não está doendo em mim, não é o meu filho, não é o meu casamento, não é a minha saúde, não é a minha vida que está sendo afetada. Não é. Então, ser benigno é você não tratar a dor dos outros com indiferença. Isso é você ser benigno. É você não pagar, não retribuir o mal com o mal. É você não buscar vingança de quem te prejudicou. É você não desejar o mal do seu inimigo. Isso é ser benigno. Porque há pessoas que dizem assim: pastor, mas eu não faço mal para ninguém. Fulano me prejudicou tanto, eu não fiz nada, eu não faço mal.
não faz, mas deseja. Não faz, mas tripudia quando a pessoa se dá mal. Torce para a pessoa quebrar a cara, torce para ela cair, torce para ela se dar mal. Não faz o mal fisicamente, mas deseja. E quando a pessoa se dá mal, diz: bem feito, a mão de Deus pesou, está pagando pelo que ele fez, é isso mesmo. Caiu numa cama doente, vai morrer doente, é isso mesmo. E isso Deus abomina, Deus despreza isso. Isso não agrada a Deus, porque até o pensamento dos maus é detestável aos olhos de Deus. Ou seja, a maldade não precisa ser praticada, não, basta apenas ela ser pensada. Ela não precisa nem vir para o campo da ação, basta ela estar no campo das ideias. Basta você só pensar, basta você só desejar. Você já está desagradando a Deus. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 20, diz assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não é porque é meu inimigo que eu tenho que desejar o mal. Não é porque é meu inimigo, se ele estiver precisando de ajuda, eu não vou estender a mão. Você imagina a pessoa, por exemplo, que tem uma mágoa da vizinha, que não conversa com a vizinha há tantos anos, e de repente, do nada, a casa da vizinha pega fogo. Os filhos estão lá dentro, no meio das chamas, no meio daquela fumaça. Você olha e vê o que está acontecendo. Mas por não ser uma pessoa benigna, por ser uma pessoa vingativa, você olha e faz festa com o que está acontecendo. Ah lá, está pegando fogo, está pegando fogo, está pegando fogo. E você poderia ir lá e ajudar. Você poderia ir lá e socorrer. Você poderia ir lá e estender a tua mão. Mas porque falta benignidade, você olha para a desgraça alheia e você diz: bem feito. Isso desagrada a Deus. Isso entristece a quem? A Deus. E aprenda uma coisa: a vida é como uma estrada de mão dupla. Tudo que vai pode voltar pelo mesmo caminho. Não brinque com Deus, pessoal. Não faça isso. Ninguém fique impune. Você não vai ficar impune. Você não fica, ninguém fica, eu não fico, você não fica. Meu Deus do céu, se eu praticar a injustiça na vida de alguém, se eu prejudicar alguém, olha rapaz, aquilo vai voltar para mim. Pode passar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu vou colher aquilo que eu plantei. E quando a colheita vier, Deus vai me fazer lembrar que eu estou colhendo o que eu plantei. Ele vai fazer eu me lembrar. Ele vai fazer eu lembrar. Eu vou me lembrar. E aí eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou dizer: meu Deus, eu não tenho que reclamar. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. E Deus avisa, como avisou Pedro. Deus avisa. Deus avisa, como avisou. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro: não, Senhor. Mas quando o galo cantou, ele se lembrou das palavras de Jesus.
Tem pessoas que quando ela colheu o que ela plantou, como Pedro, ela vai se lembrar do que ela fez. E ela vai dizer: eu estou colhendo o que eu plantei. Não canse de fazer o bem. A Bíblia, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não é só fazer o bem, é não se cansar de fazer o bem, é não desanimar de fazer o bem. Tem pessoas que as decepções, as circunstâncias, a maldade que fizeram contra ela mudou a essência dela. Ela era boa, hoje é ruim. Hoje ela se tornou uma pessoa amargurada, rancorosa, cheia de dúvida, desconfiada de tudo e de todos, porque aquele acontecimento mudou ela. Ela era uma pessoa benigna, ela era uma pessoa que fazia o bem, ela era uma pessoa diferente. Mas por conta da circunstância, dos acontecimentos, das dores que sofreu, ela mudou. E você olha para ela hoje, ela é diferente. Hoje ela se tornou uma pessoa perversa, uma pessoa maligna, uma pessoa dura, casca grossa, com coração como uma pedra, como uma rocha, por conta do que viveu. Não se canse de fazer o bem, porque quem faz o bem e não desanima, colhe. Você pode ter certeza, você pode fazer o bem e receber o mal em troca, porque o ser humano é ingrato. Mas você pode ter certeza que o que você não receber do homem, você vai receber de Deus. Amém? Todo bem que você fez, você pode não ter recebido gratidão de ninguém, mas você vai receber de Deus. Amém? Eu me considero um bem-aventurado, porque todas as bênçãos na minha vida foi Deus que me deu. Nada veio de mim, porque Deus cuida. Amém? Deus cuida e sempre vai cuidar. Aonde a gente chegar, aonde nós formos, Deus vai prover, Deus vai cuidar, Deus vai amparar, Deus vai abençoar. Porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você deixa de fazer o bem, porque você olha para as pessoas e diz assim: mas fulano não merece, porque ele é ruim. Fulano não merece. Mas você, nós também não merecemos. Graça, favor imerecido. Você não merecia ser perdoado, mas foi. Eu fui. Então, quem sou eu para dizer para alguém, ainda que aquela pessoa seja maligna, mas ela está precisando de ajuda, e eu olhar para ele e falar: não, ele é ruim, ele tem que morrer mesmo. Quem sou eu para falar isso? Eu não vou estender a mão, eu não vou ajudar. Porque para e pensa, se uma pessoa ela tira a vida de alguém, e quando ela morre, você olha e diz: foi tarde, tinha mesmo que morrer. Eu pergunto, qual a diferença que há entre você e aquela pessoa? Nenhuma, porque você é homicida tanto quanto ela. Então, não deseje o mal. Não deseja. Ainda que a pessoa tenha feito o mal para você, ainda que você olhe e diga: não, fulano é ruim, ele não merece.
não deseja o mal. Toda religião é vã. Toda religião é vã. Se ela não tiver como propósito honrar a Deus, servir a Deus e servir o próximo. A Bíblia diz aqui assim: em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Repita comigo: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira religião. Ah, mas eu sou espírita. Ah, mas eu sou evangélico. Ah, mas eu sou católico. Ah, mas eu sou budista. Ah, mas eu sou... A verdadeira religião é essa. Amém? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. É isso que agrada a Deus. Amém? É isso. Pratique isso. Seja uma pessoa benigna. Ah, mas eu não consigo. Eu olho para quem me fez mal, me dá um ódio. Olha, você está precisando de libertação. Você tem que nascer do Espírito Santo. Amém? Porque quando você nasce de Deus, sua perspectiva muda. Há uma metanoia, uma mudança radical. Muda tudo, mente, coração, alma, espírito, muda tudo. Deus faz tudo, Deus faz tudo, Deus faz tudo novo. Amém?